quando vamos iniciar o capítulo 49, Likutei Amarim, Sefer Shel Benonim, primeira parte do Tânia. Apenas recapitulando no capítulo anterior, Admor HaZaken, o Alter Rebbe nos explicou que a luz divina, a energia vital derivada dele, de Deus, ela, assim como Deus é infinito e ilimitado, a luz derivada dele, o reflexo da sua luminosidade que brilha, também é infinito. Por outro lado, os mundos são finitos e limitados. Nós vemos que tudo que se deriva do infinito continua sendo infinito e ilimitado. E se a força vital que nutre de existência os mundos e as criaturas, se ela é infinita, como é possível que os mundos tenham surgido de forma finita e limitada? Porque era assim que Deus queria e desejava, como já explicamos, até o nosso mundo físico e material, que é muito, em termos espirituais, é completamente limitado, mas ele é limitado também em tempo, espaço, etc. Então nós vimos como se concilia isso. Nós vimos que houve aqui no meio tzimtzumim, condensações, diminuições, ocultações, encobrimento da luz divina original, fazendo com que ela se condense, se limite de forma incomparável a como era anteriormente, restando e sobrando apenas um pequeno resquício mínimo da impressão da luz anterior, que desse resquício que sobrou, disso vai vir a força vital que vai energizar o mundo, as criaturas e todos os seres dentro das suas limitações. Então nós vimos que os mundos só foram criados da luz divina a partir ou depois dos vários e diversos, inúmeros, incontáveis tzimtzumim, diminuições, encobrimentos e ocultações, aos quais foi submetida a luz divina original. Então, eles encobrem e limitam para que essa luz infinita, na sua infinitude, na sua ilimitação, não se faça perceber no mundo universo, porque caso contrário o mundo e o universo também acabariam integrados no infinito, estariam completamente anulados diante de Deus, e não era esse o propósito divino. Então o que se permite depois do Tzimtzum aparecer é apenas um facho de luz muito pequeno, uma linha de luz muito diminuta, incomparável com a luz divina original na sua essência. Quanto mais tzimtzumim, quanto mais intenso for o tzimtzum, a ocultação, a condensação, o encobrimento, então a vitalidade derivada dessa luz, ela diminui mais ainda. Por isso nós falamos até chegar no nosso mundo físico e terrestre, onde no reino vegetal nós vemos apenas o crescimento vegetativo, mas não vemos tanta vida. No reino mineral inanimado não vemos absolutamente nem movimento, nem crescimento, nem qualquer tipo de vitalidade. Então, como nós falamos, isso é fruto de tzimtzumim, diminuições e condensações mais intensas da luz divina original, que dela deriva a fonte de energia vital. De qualquer forma, ele nos diz o que nós vimos no capítulo anterior, que esse reflexo da luz divina, ele se condensa e é diminuído, se revestindo nos mundos e universos e suas criaturas, sendo enredado em todos os planos e dimensões, de acordo com as suas características, de acordo com a sua capacidade. No mundo de Briá está presente uma revelação mais intensa do que no mundo inferior a ele de Yetzirá. Por sua vez, em Yetzirá, a revelação ainda é bem maior do que no plano e dimensão abaixo, Asiá, e assim por diante. Essa luz que é variável, essa luz divina, que varia de nível para nível, se adaptando à capacidade de contenção de cada um dos graus, de cada uma das categorias. Isso é o que é chamado no Zohar da luz de Memaleh Kol Almin, aquela luz divina que preenche os universos, ou seja, ela preenche de forma internalizada dentro de cada um. Dentro significa de acordo com as suas condições, de acordo com a sua capacidade de cada ser e criatura de captar espiritualidade ou divindade ou luz divina. Enquanto que a luz original divina
que não está submetida às condensações e limitações, é aquilo que o Zohar chama de Sovev Kol Almin, aquela luz circundante, envolvente, que abarca o universo, todos os mundos, ou seja, ela não pode ser contida na sua totalidade internamente, então como se ela transbordasse, ou ela envolve e ela cerca todos os mundos, todas as criaturas. Por mais que nós vimos que na prática ela não fica apenas pairando de forma vaga em volta ou por cima, na realidade essa energia também está presente de forma interna dentro dos seres e criaturas, mas já que os seres e criaturas não podem comportá-la como ela é na sua essência infinita e limitada, então ela é ocultada, ela fica escondida. Então, por mais que essa luz, essa energia de Sovev Kol Almin também está dentro dos mundos, como nós vimos extensamente no capítulo anterior, porém ela não se revela nos mundos, nessas dimensões, nos seres e nas criaturas. Por isso ela é chamada como de envolvente, como se pairasse por cima. Uma vez que aqui a finalidade e o objetivo divino é que os mundos fossem assim como são, sem divindade explícita dentro deles, que a divindade estivesse oculta, de forma que a gente tivesse que ir procurá-la, a fim de que pudéssemos descobri-la, e assim, em primeiro lugar, haveria livre-arbítrio, porque se a divindade fosse explícita, nós seríamos impelidos, obrigados a fazer apenas o bem e o correto, e Deus queria que a gente fizesse o bem e o certo por opção própria, mesmo quando há outras alternativas, ou mesmo que nós não estamos vendo divindade de forma explícita. De qualquer forma, nós vimos que quanto mais baixo é o mundo em termos espirituais, mais encoberta e oculta, escondida está a luz divina, que é a fonte da sua energia vital. E justamente por essa energia vital divina estar oculta e escondida, por isso esse mundo em termos espirituais se encontra num nível e categoria inferior. Vamos ao capítulo 49. והנה אף כי פרטי בחינת האסתר וההלם אור אינסוף ברוך הוא בהשתלשלות העולמות עד שנברא העולם הזה הגשמי עצמו מספר ומינים ממינים שונים כידוע לתואמים מעץ החיים. Traduzindo nas palavras do Alter Rebbe, embora os passos precisos pelos quais a abençoada luz infinita é ocultada, como é feito, como se produz, como se realiza esse tzimtzum ou esses tzimtzumim, né? Como a luz infinita é ocultada e encoberta através da cadeia dos mundos espirituais, até chegar até este mundo físico ser criado. Né? Então ele nos diz que aqui houveram muitos e muitos tzimtzumim, muitas condensações, ocultações, limitações. Então ele nos fala, até esse mundo físico ser criado, mesmo que esses tzimtzumim sejam quantitativamente numerosos demais para serem contados, né? Ou seja, para poder chegar da luz infinita, da luz ilimitada de Deus, para poder chegar criaturas como nós, criaturas corpóreas no mundo de carne e osso, mortais, no mundo físico, terrestre, limitado, etc. Então, houveram aqui numerosos, o número de tzimtzumim que houveram, ou seja, quantitativamente esses tzimtzumim foram numerosos demais para serem contados, e além disso, e qualitativamente de muitos tipos diferentes. Não só que houveram muitos tzimtzumim, em termos quantitativos, mas também qualitativamente, os tipos de tzimtzumim, de condensações, de ocultações, encobrimentos que a luz divina original foi submetida, também são de diversas categorias, de diversos modos, para produzirem esse efeito de ocultar e encobrir ao máximo a luz infinita de Deus, como é sabido por aqueles que provaram da árvore da vida. Árvore da vida, que faz uma referência a Kabbalah, aos estudos místicos judaicos, que esse conceito de tzimtzum é elaborado e desenvolvido com detalhes nos escritos cabalísticos. Então, de forma geral, como nós falamos, tanto quantitativamente como qualitativamente, houveram inúmeros e incontáveis tzimtzumim. Mas ainda assim,
Nos diz o Alter Rebbe, de modo geral, há 3 diminuições intensas principais. De modo geral, nós podemos falar e afirmar que há 3 grandes tzimtzumim, que dentro de si eles contêm inúmeros e incontáveis, não é? Outros tzimtzumim detalhados, específicos, etc. De qualquer maneira, o que o Alter Rebbe está nos explicando aqui, que nesse desencadeamento da energia vital divina para dar existência aos mundos com suas criaturas, quanto menor for o nível espiritual das criaturas e dos seres, é necessário haver um tzimtzum maior, um encobrimento maior da luz divina, para que eles não tenham percepção de divindade, para que não tenham sensibilidade espiritual aguçada, etc. Portanto, é necessário haver um tzimtzum mais intenso. Portanto, onde ocorre o tzimtzum maior de todos, aqui no nosso mundo, no nosso plano físico, terrestre, material, no nosso plano corpóreo, esse nosso mundo físico é aquele no qual o encobrimento de divindade e a ocultação de Deus é o mais intenso possível. Portanto, para o nosso mundo, nessas características, poder ter sido criado, foram necessários inúmeros e incontáveis tzimtzumim, tanto quantitativamente como qualitativamente falando. Mas nós falamos que esses inúmeros e incontáveis tzimtzumim, eles podem se resumir em 3 diminuições especiais, três diminuições intensas e principais. Isso que nos fala o Alter Rebbe agora, Achderech klal hem 3 minei tzimtzumim atzumim klaliim, li3 minei olamot klaliim, ובכל כלל יש ריבו רבבות פרטים, והם 3 עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. Essas 3 diminuições principais possibilitam as 3 transições radicais que delas se originam os 3 principais mundos e dimensões espirituais. Apesar de existirem dentro de cada categoria principal, dentro de cada uma dessas 3, centenas de milhões de detalhes. Mas esses 3 mundos espirituais e a transição e a passagem de um para outro representam, de forma geral, os 3 tzimtzumim principais que a luz divina foi submetida. Esses 3 mundos espirituais são Briá, Yetzirá e Asiá. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, o mundo ou dimensão é o campo da criação, da formação e da ação. Portanto, ele nos diz que esses 3 grandes tzimtzumim, essas 3 grandes condensações, deram origem a esses 3 mundos, a esses 3 planos espirituais que nós mencionamos. E esses são os 3 níveis gerais de tzimtzum que correspondem a essas 3 dimensões. Em cada uma delas, como nós falamos, há milhões, há inúmeros detalhes, etc. Por isso, na prática, como nós falamos, são incontáveis e numerosos tzimtzumim, mas, de forma geral, nós podemos falar que são esses 3 momentos de passagem, de transição espiritual no desencadeamento da luz divina, da energia vital. De qualquer maneira, ele nos diz, em geral nós estamos acostumados a falar em 4 mundos espirituais. Não é? Aqui o mais alto, o mais elevado não foi mencionado, porque que Olam Atzilut Elokut Mamash. Ele nos diz, nenhuma diminuição intensa foi necessária para dar origem a Atzilut, o chamado mundo da emanação, o mundo mais elevado, porque o mundo de Atzilut não contém nada que seja separado de Deus. Tudo que está em Atzilut é uma emanação da divindade. Não existem ainda criaturas. Ou seja, não existem criaturas e o Criador. Atzilut é só o Criador. Ou seja, tudo que está presente em Atzilut nós encontramos Sefirot de Atzilut, atributos divinos, mas eles estão completamente, perfeitamente unificados e integrados com a divindade, a ponto de se dizer que ele e a sabedoria são uma coisa só, ele e a sua bondade são uma coisa só. E conforme explicado em outro lugar também no Tânia, na Hassidut, que essa unificação se dá não somente, já vimos isso no Tânia, não somente com as luzes divinas, mas até com os recipientes
os receptáculos dessas luzes na Sefirot. De qualquer forma, no mundo de Atzilut, para existir o que há no mundo de Atzilut, não foi necessário um tzimtzum tão intenso, porque tudo que há no mundo de Atzilut, a divindade está perfeitamente unificado com Deus. Não é? Portanto, em outros lugares se fala que mesmo Atzilut é chamado de Olam, Olam Atzilut, mundo de Atzilut, e a palavra Olam em hebraico vem da raiz Helem, que significa encobrimento e ocultação. A verdade é que até mesmo para surgir o mundo de Atzilut, campo da emanação, por mais que tudo lá é divindade, tudo está perfeitamente integrado e unificado com Deus, também foi necessário um tzimtzum em relação àquilo que existe acima de Atzilut, em relação à essência divina antes do surgimento dessas dimensões que nós chamamos de Olam. Mas não é o mesmo tipo de tzimtzum ou de tzimtzumim que vieram depois, para Briá, Yetzirá, Asiá e assim por diante. Então não é um tzimtzum tão intenso como que surge depois, porque na realidade toda essa questão do tzimtzum vem conciliar a possibilidade de transição entre o infinito e o finito. Como do ilimitado podem surgir seres e criaturas limitadas. Então nós falamos que há uma ruptura no meio, há uma omissão, uma retirada dessa luz, permanecendo apenas um mero reflexo e resquício depois, que vai dar origem aos seres e criaturas como são. Mas de qualquer forma, o que nós vemos aqui que o conceito de limitação, ele se inicia a partir do momento que há criaturas. Quando há criatura que não é o Criador, portanto, isso já implica em limitação. Mas no mundo de Atzilut ainda estamos falando do Criador, tudo lá está perfeitamente unificado com o Criador, portanto, tudo em Atzilut ainda está no nível, ainda está envolvido na categoria de infinito e de ilimitado. A necessidade dos tzimtzumim era para surgir aquilo que é mais limitado, aquilo que não é visto ou considerado como divindade pura, autêntica, pelo menos pelas criaturas. No final, para o Criador, não só que ele é onipresente, tudo está dentro dele, ele é tudo, tudo é ele. Mas aos olhos das criaturas e na nossa percepção. Então, portanto, aqui ele fala nesses três tzimtzumim, que deram origem a essas três dimensões, esses três mundos de Briá, Yetzirá e Asiá. Prossegue o Alter Rebbe nos explica o que dei livro Olam Abriá, Shehem Neshamot Umalachim Elyonim, Asher Avodatam Lashem Bibchinat Chabad, Amitlabshim Bahem, והם משיגים ומקבלים מהם, היה תחילה צמצום עצום כנ"ל. Porém, depois que essa luz divina passa pelo mundo de Atzilut, que é o campo da emanação, onde lá ela ainda está perfeitamente integrada com a divindade, ela ainda está completamente absorvida na divindade, tudo lá é divindade, é Criador. Mas quando chega em Briá, que vão começar a surgir criaturas de uma estatura espiritual muitíssimo elevada, muitíssimo destacada, mas já são criaturas, já têm uma identidade própria, já se sentem com uma identidade própria além do Criador. Então, nesse caso, já é necessário o primeiro grande tzimtzum. Isso que nos diz o Alter Rebbe, porém, para criar um mundo de Briá. O que está presente no mundo de Briá? O que encontramos no mundo de Briá, nesse plano, nessa dimensão espiritual? É o mundo abaixo de Atzilut, de emanação. Mundo de Briá, Briá significa criação, ou seja, que a partir de lá começam a surgir criaturas muito refinadas, elevadas, espirituais, mas já são criaturas. Para criar um mundo de Briá que contém inteligências separadas, ou seja, no mundo de Briá já existem seres e criaturas com sua concepção, com sua mentalidade, com sua inteligência, que são inteligências separadas, apartadas do Criador. O que essas inteligências superiores captam no mundo de Briá é algo extremamente elevado e é a espiritualidade, ou seja, que as criaturas de Briá conseguem captar a divindade de uma forma muitíssimo intensa, mas com a sua inteligência, que já é uma inteligência separada.
ou seja, não é visto mais como o conhecimento, a sabedoria do Criador, mas aqui da criatura. Então, o que existe no mundo de Briá, ele nos fala, Alter Rebbe, são as almas e os anjos superiores que servem a Deus. E aqui se nota que o Alter Rebbe enfatiza que anjos superiores, ou seja, as almas, o que há no mundo de Briá, as almas desencarnadas, as almas antes de se incorporarem, ou talvez depois que já se desincorporaram, quando já, depois de 120 anos de vida, estão no Ganeda, no chamado paraíso espiritual, o mundo vindouro. Mas de qualquer maneira, então as almas, elas têm a sua capacidade de conhecimento de Deus, mas já são chamadas de inteligências separadas. E também anjos superiores, porque conforme a gente já viu no Tânia trazido da Kabbalah em capítulos anteriores, de forma geral, se fala que os anjos se encontram no plano abaixo, no mundo de Yetzirah, no chamado mundo, campo da formação. E o trabalho, o serviço espiritual dos anjos consiste em servir a Deus, adorar a Deus com intenso amor e temor e reverência, que nos anjos isso é algo instintivo. Por isso nós já vimos que anjos são chamados como Hayot HaKodesh, não é? Os animais sagrados. Mas por que são chamados de animais? Porque assim como os animais agem com emoção, os animais possuem emoção, sentimento, mas agem de forma instintiva. Não é que eles têm intelecto para planejar e projetar as suas ações, eles agem de forma até impetuosa, baseado nos seus sentimentos e intenções, de maneira instintiva e natural. Da mesma forma se fala que esses anjos são elevadíssimos, mas na verdade o seu serviço a Deus com amor e temor, que são, ou seja, é um serviço baseado em atributos emocionais, e atributos emocionais prevalecem no mundo de Yetzirah, no mundo da formação. Então, de forma geral, nós vimos que os anjos, eles estão colocados nessa dimensão de Yetzirah. Aqui o Alter Rebbe nos menciona anjos também no mundo de Briá, mas por isso ele observa que são os anjos mais elevados. Existem anjos que estão servindo a Deus não só baseado nos sentimentos, mas também numa meditação intelectual. Porque, como já vimos outras vezes, no mundo de Briá, criação é regido, ou o que prevalece lá são as sefirot, os atributos divinos de cunho intelectual. Por isso, aqueles seres e criaturas que servem a Deus, que adoram a Deus, baseados não só nas emoções instintivas, mas no intelecto, na meditação contemplativa, etc. Então, o lugar, entre aspas, espiritual, onde eles se encontram, a dimensão espiritual, onde eles chegam, é a de Briá, enquanto que aqueles que estão agindo servindo a Deus, etc., mas baseado nos sentimentos e emoções apenas, então, uma vez que no mundo de Yetzirah pairam e de forma evidente predominam os atributos de ordem emocional, então lá é o lugar, a dimensão, o nível que atingem essas criaturas. Bom, de qualquer forma, o Alter Rebbe então nos diz que nesse mundo de Briá, lá se encontram as almas e também os anjos elevados que servem a Deus, criaturas que servem a Deus com o seu intelecto também, que é derivado das 10 sefirot de Atzilut, ou seja, elas captam da energia divina conforme vem do plano da emanação, do plano superior de Atzilut, conforme ela descende até Briá, mas não conforme estão em Atzilut, porque Atzilut é um grau, há uma integração, uma unificação com a divindade tão intensa que lá há uma anulação completa de tudo diante de Deus. Então é mesmo essas almas elevadas, como esses anjos superiores, o que eles podem captar é energia divina conforme desceu de Atzilut para Briá. Mas quando ela desceu para Atzilut, para Briá, não foi só uma mera descida, no meio há uma ruptura, há um tzimtzum muito forte, há mais do que uma cortina, há um bloqueio encobrindo e ocultando essa luz de forma total, quase completa, e a diferença da luz que havia em Atzilut em relação à luz que vai sobrar em Briá é algo totalmente incomparável, na mesma proporção da diferença e separação, da diferença e distância entre o finito e o infinito. Então ele nos diz, uma vez que esses anjos superiores, ou essas almas, elas não conseguem chegar até o nível de Atzilut,
Portanto, o que elas podem captar é apenas a luz divina, conforme a luz divina que sobrou, conforme ela se reveste no mundo de Briá, depois desse primeiro tzimtzum intenso, dessa categoria de 3 grandes ou gerais tzimtzumim, ou seja, que para poder ser criado o mundo de Briá, chamado mundo da criação, primeiro teve que ser encoberta e oculta totalmente ou praticamente na sua totalidade a luz divina que predomina em Atzilut, e somente depois desse encobrimento e condensação, dessa limitação, é que se dá vazão ao surgimento do mundo de Briá, do chamado mundo da criação. Então, isso que ele nos diz, porém, para criar o mundo de Briá que contém inteligências separadas, as almas e os anjos superiores, que servem a Deus por meio dos poderes de Chokhmah, Binah e Dat de Atzilut, de que são investidos, e para que tais almas e anjos finitos pudessem apreender esses poderes infinitos de Atzilut e receber deles, não é? Se são criaturas finitas com um intelecto limitado, como elas podem captar da luz predominante em Atzilut, se é uma luz infinita e limitada? Então teve de haver primeiro uma diminuição muito intensa das luzes de Atzilut, conforme mencionado acima, esse primeiro grande tzimtzum, portanto aquele que separa Atzilut do plano seguinte, Briá. Continua, o Alter Rebbe nos diz que o mesmo acontece sucessivamente. V'chen mi Briá leyetzirá, כי אור מעט מזעיר המתלבש בעולם הבריאה עדיין הוא בבחינת אין סוף לגבי עולם היצירה, ואי אפשר להתלבש בו אלא על ידי צמצום והלם. Da mesma forma, nessa passagem, transição do mundo de Briá para Yetzirá, do chamado campo da criação para o campo da formação, do mundo intelectual de Briá, onde falamos que lá prevalecem os atributos divinos de cunho intelectual, para o mundo emocional de Yetzirá, o que está em evidência em Yetzirá são as sefirot, os atributos de ordem emocional, e nós sabemos que os atributos de ordem intelectual, eles são superiores, estão acima do emocional, por isso Briá está acima de Yetzirá. Então, na passagem de Briá para Yetzirá, também foi preciso haver uma diminuição intensa, pois a porção minúscula de luz que se encontra no mundo de Briá, a porção minúscula de luz do mundo de Briá, ela é minúscula em relação ao que havia acima dela, o mundo de Atzilut, da emanação, mas até mesmo essa porção minúscula de luz divina de Briá ainda é incontível no mundo de Yetzirá, ela não pode ser contida e comportada no mundo de Yetzirá, e é impossível essa luz ser recebida, a luz de Briá, é impossível essa luz ser recebida pelo mundo de Yetzirá e enredar-se nele, como dissemos, para o mundo de Yetzirá, aquele facho de luz presente em Briá ainda é infinito, ilimitado, e nem pode ser contido, nem comportado dentro dele, Yetzirá, que é considerado finito, exceto por meio de intensa diminuição e ocultação. Daí a necessidade desse segundo grande tzimtzum, uma intensa diminuição e ocultação na passagem dessa luz, dessa energia divina, dessa luz que brilha em Briá, para poder chegar no campo inferior abaixo dele, de Yetzirá, da formação. E assim também continua Alter Rebbe nos diz, וכן מיצירה לעשייה, וכמו שנדבר במקום אחר, ביור 3 צמצומים אלו באריכות, לקרב אל שכלנו הדל, da mesma maneira, do mundo emocional de Yetzirá, para essa luz chegar mais baixo para o mundo da ação de Asiá, teve de ocorrer uma diminuição intensa, mais uma vez teve que haver esse terceiro grande intenso tzimtzum, pois a luz de Yetzirá, assim como ela é em Yetzirá, é incontível em Asiá, não pode ser captada, absorvida no mundo de Asiá. De qualquer forma, nos diz o Alter Rebbe que essas 3 diminuições, esses 3 grandes tzimtzumim gerais, são explicadas extensamente em outro lugar, em outros lugares da Hassidut. O Alter Rebbe explicou isso para estarem mais próximas do nosso pobre intelecto humano. Ou seja, são coisas profundas, elevadas, que exigem muita explicação, mas de qualquer maneira,
que o Alter Rebbe está querendo nos trazer aqui qual o objetivo e a finalidade de todos esses tzimtzumim, de todos esses encobrimentos e condensações e limitações que a luz divina se submete. ותכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי ולהיקפיה לסטרא אחרא ולהיות יתרון האור מן החושך. O propósito de todas as diminuições, porque se a luz divina é algo tão belo, tão maravilhoso, é divino, é a luz da própria divindade, então por que escondê-la, por que ocultá-la, por que limitá-la? Nos diz, sabe o que? Porque isso tem a ver com o propósito e objetivo da criação, de toda a criação. O propósito de todas as diminuições é para se chegar numa situação tal como a nossa, por fim, criar o corpo humano sensorial, que da infinitude, da luz divina infinita e ilimitada, possa acabar surgindo um mundo terrestre, um corpo físico, matéria, que isso nada tem a ver com espiritualidade, e é incomparável, e é tão baixo e inferior a qualquer coisa espiritual e mais ainda divina. Mas o objetivo de todos esses encobrimentos e condensações, no final das contas, era criar o corpo humano sensorial, de modo, mas com que objetivo? Que as almas divinas, que as nossas almas fossem depositadas, fossem colocadas dentro desse corpo físico, carnal, com suas inclinações, com suas fraquezas, etc. Mas o objetivo era que o quê? Que a pessoa resista às suas inclinações, às tendências corpóreas, aos desejos físicos, aos prazeres e ambições materiais, etc. Mas o objetivo era justamente isso, colocar a pessoa nesse habitat, nessas circunstâncias, nesse corpo físico, nesse mundo, para que ele resista às suas inclinações para a autogratificação. Dessa forma, se a pessoa não se deixar seduzir e levar para suas fraquezas de ordem física material, assim se subjugue a Sitra Achra. Com isso a pessoa está subjugando a Sitra Achra, o outro lado, o lado oposto a Kedushá, a santidade. Ou seja, que essa vitória pessoal de cada um de nós, quando a pessoa consegue se sobrepor às inclinações físicas ou às fraquezas corpóreas, etc., e fazer prevalecer o bom, o certo, o ideal, e etc., o que Hashem quer, com isso ele está subjugando a Sitra Achra. E mais do que isso, visto que essa luta acontecerá em nosso mundo, onde ocorre essa batalha, onde há esse conflito, as almas lá em cima, desencarnadas, não têm esse conflito. Só quando as almas estão aqui no mundo terrestre, incorporadas nesse corpo físico. Então, visto que essa luta acontecerá em nosso mundo, e o que é o nosso mundo? Um mundo espiritualmente escuro, um mundo de trevas espirituais. Se aqui a gente consegue produzir essa vitória, realizar essa batalha e sair com sucesso desse conflito, subjugando o mal a Sitra Achra, já que isso ocorre aqui no meio dessa escuridão intensa espiritual, a gente vai obter aquilo que o rei Salomão chama em Eclesiastes 2:13, a vantagem da luz proveniente da escuridão. Então aqui nós vamos, no meio da escuridão, no meio das trevas, conseguir iluminar, trazer luz. E essa luz que brilha, ilumina no meio da escuridão, a partir da escuridão, ou quando a escuridão é transformada em luz, é uma luz de uma qualidade muito superior, muito mais elevada. Isso que nos diz o Alter Rebbe, que esse é o objetivo e propósito de tudo, porque que Deus criou o mundo com as suas limitações, o mundo com uma escuridão espiritual, um corpo físico com suas fraquezas e etc. Era justamente para criar o cenário ideal para esse desafio, para nos colocar nessa situação onde nós tivéssemos esses conflitos, mas pudéssemos, pela nossa escolha, pelo nosso arbítrio, sairmos vitoriosos e dessa forma subjugar o mal, a Sitra Achra, o lado oposto à santidade, e com isso produzir essa luz especial, essa luz que vem a partir da escuridão. Behalot Adam et nafsho elokit ve'chiunit ulvushea v'chol kochot haguf kulam laHashem levado kanal be'arichut ki ze tachlit ishtalshelut haolamot. Então ele nos diz,
Dessa forma, o indivíduo, aqui, um ser humano de carne e osso, no corpo físico, no mundo material, agindo de forma boa, correta, o indivíduo elevará somente a Deus. A pessoa vai acabar nesse mundo consagrando tudo a Deus. Tanto sua alma divina, com a divindade ela se sente em casa, tudo bem. Mas também, uma vez que a pessoa está, quem é a pessoa aqui, ele está atuando, está fazendo o bem. Não é só a sua alma divina que está fazendo o bem. Ele está fazendo através do seu corpo. E quem dá vida ao seu corpo é a alma energizante, que é a alma animal. Então, nesse instante, a pessoa está elevando a Deus tudo, não só a alma divina, mas também a sua alma animal energizante, o seu próprio corpo, as vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, e com isso produzindo esse efeito maravilhoso de transformar a escuridão em luz. Portanto, ele nos diz, a pessoa consegue elevação, elevando tanto sua alma divina quanto sua alma animal energizante, junto com as vestimentas dela, pensamento, fala e ação, bem como todos os poderes do seu corpo, tudo isso a pessoa está elevando conforme explicado acima minuciosamente, pois esse é o propósito da cadeia de mundos inteira. O Alter Rebbe já nos explicou, quem se lembra disso, nos capítulos 36 e 37, que para isso foram criados todos os universos, para que houvesse um descenso gradual até chegar nesse universo, nessa dimensão, espiritualmente falando, inferior, rebaixada, etc., onde há a ocultação total da divindade, onde o que prevalece é o físico material, mas que justamente nesse campo a gente conseguisse optar pelo bem, pelo sagrado, e dessa forma produzir essa transformação, converter a própria escuridão em luz. Então, nos mundos superiores, onde há anjos, onde há almas desencarnadas, onde há sefirot, etc., lá não é possível esse serviço espiritual de rechaçar a Sitra Achra, de subjugar a Sitra Achra, o lado oposto à divindade. Por quê? Porque nesses planos elevados não há oposição. A Sitra Achra não está presente lá. Essas coisas, as coisas impuras, inclinação para o mal, ruindade, isso não está presente. A Sitra Achra não está presente nesses campos superiores. Mas o desejo divino era justamente que houvesse Sitra Achra, um lado oposto, e que ele fosse subjugado. Então, já que esse é o propósito divino, ou seja, o objetivo que Deus queria é não apenas a luz por si só, mas aquela luz que vem da escuridão, após a escuridão, a partir da escuridão, ou quando ela própria escuridão é transformada em luz. Então, para isso era necessário chegar a um mundo tão obscuro espiritualmente como o nosso, a trevas espirituais que reinam aqui, para que isso fosse transformado em luz. Portanto, esse é o propósito de toda a criação, não só desse mundo, mas de todos os mundos superiores. Tudo era visando esse ponto final, não é? Esse ponto mais baixo. E também esse é o objetivo da criação do ser humano e dele ter sido colocado num corpo físico, no mundo material, para que nessas circunstâncias, nessas situações, e mesmo com o físico e o material, ele também sirva a Deus, elevando o físico e material também a Deus, convertendo isso para a divindade. Depois de toda essa explicação a respeito do Tzimtzum, que se estendeu aqui por 2 capítulos, coisas profundas, etc. A partir de agora o Alter Rebbe vai retornar àquilo que ele iniciou no capítulo 46, sobre aquela questão do amor recíproco, assim como o rosto se reflete no semblante, da mesma efeito espelho, da mesma maneira ocorre também com o sentimento da pessoa, do ser humano, que quando alguém se vê amado, e mais ainda quando o ser que o ama é muito mais elevado que ele, demonstra tanto amor e carinho, a pessoa se sente obrigatoriamente, naturalmente, instintivamente impelida a retribuir esse amor, corresponder a esse amor. Não é só uma questão de gratidão, mas é um magnetismo que desperta na pessoa essa reciprocidade. Então o Alter Rebbe nos explicou ainda no capítulo anterior, no início desse capítulo, todo esse conceito de Tzimtzum, mas na verdade era para chegar nesse ponto que ele iniciou nos capítulos anteriores, essa questão de reciprocidade e correspondência ao sentimento. Ou seja, recordando, ele nos falou, se a pessoa imaginasse um rei grandioso e influente que deixa de lado todos os seus assuntos, sai do palácio e vai em busca do cidadão comum, ou mais ainda do sujeito simplório,
Pior do que tudo, que esse sujeito simplório está na boca do lixo, ele está lá caído, deitado na sarjeta, não é? Cheirando mal e sujo e de uma forma nojenta. Mas apesar de tudo isso, o rei se aproxima dele e o rei lhe estende a mão e lhe tira dessa situação, dessa condição, e mais do que isso, o rei traz esse sujeito consigo até dentro do palácio, né? E depois de banhá-lo, lavá-lo, limpá-lo, etc., o rei demonstra tanto carinho a ele, introduzindo ele nas câmaras mais íntimas, e lá ele abraça, beija-o e etc. Todo o exemplo que nós demos, e conforme a gente explicou e elaborou qual o significado de cada detalhe desse exemplo, da mesma maneira agora ele nos diz, ou seja, que tudo isso, imagina, naquele cidadão comum, naquele sujeito simplório, isso deve despertar uma reação de corresponder a todo esse carinho, a todo esse amor, né? de forma recíproca, retribuir todo esse amor. Puxa, imagina, não só que eu não mereço tanto, eu não mereço nada disso, mas o rei em pessoa veio até mim, me tirou dessa situação. Puxa, o quanto eu não tenho que não só ser fiel a ele, mas amá-lo, né? Na mesma medida, na mesma proporção. Ou seja, que isso deve despertar o coração do sujeito simplório, que ele também, assim como o rei deixou de lado todos os seus assuntos, saiu das câmaras palaciais, da corte, etc., para se aproximar dele, então o sujeito também deve dizer, puxa, eu do meu lado também devo estar pronto de deixar tudo para trás, de deixar tudo de lado, para me aproximar ao rei, assim como o rei fez comigo. Da mesma maneira que o Alter Rebbe está querendo nos dizer, que a gente se conscientize o que Deus fez por nós, o que Deus faz por nós, nesse sentido que Deus até se submete ao tzimtzum, a uma condensação, a limitação, ao ocultamento, diminuição, a sua luz divina infinita, a sua energia. Né? Então isso seria como se Deus não só estivesse aceitando, por assim dizer, ser diminuído, ser oculto, ser encoberto, mas tudo isso porque Deus faz para criar, para dar origem à criação humana, para criar o ser humano mortal, finito, limitado, assim como ele é. E tudo isso, como nós falamos, que Deus queria que o ser humano pudesse atuar no mundo nessas condições, etc. Quando a pessoa vê, puxa, Deus está fazendo tudo isso por mim, por nós. Ou seja, ele está até, por assim dizer, se autodiminuindo, se condensando, se limitando, se ocultando. Ele é infinito, ilimitado, podia estar absoluto, presente somente, mas não, aqui faz o contrário, para quê? Para permitir que eu exista, que eu seja criado. Nas minhas fraquezas, nas minhas condições, nas minhas limitações, etc. Então, se Deus é capaz, se Deus faz isso, por assim dizer, ele se põe de lado, ele se autodiminui, ele se condensa, para o quê? Pelo nosso amor, para nós. Então, da mesma maneira, isso deve despertar na pessoa essa mesma iniciativa, essa mesma reação. Isso deve despertar no coração da pessoa também essa prontidão, essa atitude de estar disposto, estar capaz de deixar de lado todos os seus assuntos, todos os seus interesses, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas carências, etc., e se entregar por completo para Hashem, para Deus. Se Deus está fazendo isso por nós, por assim dizer, ele está se autodiminuindo, condensando a sua luz, limitando e etc. Para tudo o quê? Para permitir que a gente exista, para que a gente esteja lá. Então, se Deus é capaz de deixar de lado a si mesmo por nós, o quanto nós não devemos estar prontos também de colocar de lado todos os nossos desejos, interesses, vontades por Ele e para Ele, em função dEle. Isso que continua nos dizendo o Alter Rebbe. Na sequência do capítulo, seja,
Até agora, em acréscimo àquilo que o Alter Rebbe já nos falou, ele está nos dizendo, antes ele falou de um rei grandioso, influente, que demonstra o seu amor e carinho para um cidadão comum, para um sujeito simplório. Mas agora ele diz não só que ele, apesar do rei ser tão grande e importante, e o sujeito aqui é um nada, mas ele demonstra amor. Mais do que isso, aqui ele enfatiza que para demonstrar esse amor, esse carinho, o rei deixa de lado os ministros, a corte, todos os afazeres, todo o conforto, o palácio e etc. Não é? Então isso enfatiza mais ainda quanto deve ser recíproco o amor da pessoa, ou seja, assim como o semblante que se reflete na água, da mesma forma, a pessoa também deve, assim como o rei deixou para trás, deixou de lado tudo para vir ao encontro dessa pessoa, a pessoa também deve estar pronta reciprocamente de deixar de lado todos os assuntos que eventualmente possam impedir a sua proximidade, fidelidade ou demonstração de amor ao rei, deixar tudo isso para trás, deixar tudo isso do lado, para se aproximar e se conectar mais profundamente ao rei, a Deus. E para chegar nesse ponto, que essa aqui é a ênfase, não só que o rei é uma pessoa grandiosa, vem encontra um sujeito simplório, mas aqui o que o Alter Rebbe quis enfatizar, que o rei deixou muita coisa para trás, deixou muita coisa de lado, ele se auto-sujeitou a uma limitação, uma condensação e etc. Por isso, esse é o ponto aqui que ele quer enfatizar, que da mesma forma, com a mesma atitude, de forma recíproca, a pessoa também deve agir, assim como Deus se, por assim dizer, submeteu a tantos tzimtzumim, limitações, condensações, ocultações à sua luz divina. Por quê e para quê? Para nós. Assim também a gente deve saber, nem que a gente tenha que reprimir o nosso ego, tenha que deixar de lado ambições ou paixões ou vontades, carências, desejos. Mas, esse é o ponto que o Alter Rebbe está nos enfatizando agora. Prossegue nas suas palavras, o Alter Rebbe nos diz: "Vehine kemaim apanim lepanim", כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בגימל מיני צמצומים שונים והכל בשביל אהבת אדם התחתון להעלותו להשם כי אהבה דוחקת הבשר traduzindo. Agora, como aprendemos no capítulo 46, aquilo que nós iniciamos, o coração humano automaticamente espelha as emoções, como na água o rosto reflete o rosto, assim é o coração de homem a homem, Provérbios 27:19 do rei Salomão. Então ele nos explica, dado que o Santíssimo bendito seja, depois de entender tudo que foi elaborado nesse capítulo, no capítulo anterior, dado que Deus, o Santíssimo bendito seja, pôs de lado, por assim dizer, sua luz grande e infinita, dispersando-a para os lados, isso em linguagem figurativa, não é? Recolhendo, omitindo, como se diz, limpando a área, abrindo um espaço para que nós, criaturas finitas limitadas, pudéssemos surgir. Então ele nos diz, a pessoa também deve reagir de modo semelhante, conforme ele vai descrever abaixo. Qual seria a atitude então da pessoa em reciprocidade a toda essa consideração? Então ele nos diz, Deus, além de dispersar sua luz infinita, mais do que isso, não só que ele espalhou, dispersou para dar espaço para a gente surgir lá no meio, ele escondeu e ocultou a luz parcialmente finita que restou, mesmo aquela luz que estava em Brial e Etzirá, mesmo aquela luz já finita que restou, Deus também continuou escondendo e ocultando por meio das principais diminuições intensas mencionadas acima, dos 3 tipos diferentes que nós já mencionamos, criando assim os 3 mundos principais. E por que Deus fez e faz tudo isso? Em função de nós, para nós. E já que é assim, quando a pessoa se conscientiza disso, então tudo isso por uma reação recíproca de amor humano inferior, que deve motivar a pessoa a elevar todos os mundos, levando-os de volta a Deus por meio da devoção. Ou seja, se Deus fez tudo isso por nós,
ele escondeu a sua luz. Não, nós devemos recuperar e resgatar tudo isso. Devemos recuperar e repor essa luz divina que foi oculta, que foi escondida. Vamos trazê-la à tona de volta, vamos revelá-la, vamos resgatá-la dessa escuridão, vamos fazê-la brilhar novamente. Então ele nos diz isso através do quê? Através do nosso serviço espiritual, por meio da nossa devoção. Porque, conforme diz o Talmud, em Bava Metzia, o amor comprime a carne. O que significa, quando há amor, sempre tem lugar para mais um, não fica apertado. Né? Quando se trata de alguém querido, de alguém que a gente ama, já está apertado. Não, mas cabe mais um, entra mais um. Se fala que o amor comprime a carne. Parece que a gente emagrece, a gente fica, se cria um novo espaço. Porque quando há amor, aqui também ele está nos dizendo que esse amor a Deus, esse amor de Deus por nós, é que fez com, por assim dizer, ele se comprimisse, ele se limitasse, se condensasse, se ocultasse através de todos os tzimtzumim. E o que se espera de nós, isso que o Alter Rebbe está aqui não só sugerindo, mas ele está nos expondo qual deve ser a nossa reação quando nos conscientizarmos disso, que a gente também saiba se comprimir, que a gente saiba comprimir o nosso ego, que a gente saiba deixar de lado nossos desejos, que a gente saiba se desligar das nossas paixões, dos nossos interesses, não é? Pelo amor que a gente nutre a ele de forma correspondente, de forma recíproca, como ele agiu e age conosco, para conosco. Ou seja, todos esses tzimtzumim, condensações, ocultações que ocorreram em função do amor de Deus, do amor de Deus pelo ser humano. E aqui nós vemos algo interessante, por mais que o tzimtzum, condensação, limitação, é derivado de gevurah, aspecto de severidade e rigor, que isso que diminui, etc. Mas aqui é uma expressão de chesed, uma expressão de bondade, que nós falamos que aqui a diminuição ocorreu pelo amor que Deus tem e nutre por nós, porque se a luz fosse revelada com muita intensidade, a gente sucumbiria diante dela, isso nos ofuscaria, cegaria, não é? Então, aqui há um paradoxo. Como pode ser que o amor leva a tzimtzum? Que tzimtzum, diminuição, contração, é uma derivação de gvurah, enquanto que amor é chesed, é o oposto do paradoxo. Mas aqui ele nos diz, esse é o exemplo que ele nos traz, que a gente vê daquilo que o Talmud fala, que a Havá docheket abasar, que o amor comprime a carne, que às vezes o amor ele também se reflete em gvurah, em limitação, condensação. De qualquer maneira, nos diz, prossegue o Alter Rebbe, nos diz, alachat kama vekama vekiflei, kiflaim lein ketz, ki raui ladam gam ken leaniach velazov kol asher lo minefesh ve'ad basar, uleafkir hakol bishvil ledovka bo yitbarach, bidveika chasheika v'chafetza, velo yeh shum monea mibait umibachutz, lo guf velo nefesh velo mamon velo isha ubanim. Traduzindo, ele nos diz assim, deve ser a reação da pessoa, a reação recíproca correspondente. Essa diminuição, entre aspas, amorosa de Deus, deve ser espelhada pela pessoa com uma reação similar, mas muito mais intensa ainda. Se Deus, na sua grandiosidade, na sua infinitude, ele é ilimitado, ele se condensou, ele se submeteu a isso, diminuiu para nós e por nós, então de forma muito mais intensa ainda, em dobro e redobro, e sem fim, a pessoa deve agir da mesma maneira em relação a Deus, pois em resposta a essa, entre aspas, diminuição de Deus, a pessoa deve também relegar e deixar tudo que é seu. Se Deus se encobriu, se ocultou, se condensou, então eu posso também encobrir as minhas vontades, deixar de lado meus interesses, etc., e deixar tudo que é seu, e possa atuar, ou seja, possa atuar como um obstáculo à devoção. Tudo que pode servir como obstáculo à devoção, eu vou deixar de lado, vou suprimir, vou ocultar, etc. E nos diz o Alter Rebbe, incluem-se aí todos os tipos de distração que podem distrair ou desligar a pessoa da conexão com Deus, da alma à carne, ou seja, todos os tipos, seja assuntos de ordem intelectual, social ou sensoriais. A pessoa deve abandonar tudo isso para se ligar a Deus com apego, fervor e desejo. Nas palavras do Midrash, não deve haver nenhum impedimento, seja pessoal, ou seja,
tentações do corpo ou alma animal, seja circunstancial, preocupações exageradas com as finanças ou a família, que são em geral as coisas que preocupam o ser humano, etc. Mas nos diz o Alter Rebbe, a pessoa deve saber colocar tudo isso de lado, assim como da mesma forma que, por assim dizer, Deus se auto-colocou de lado, diminuindo sua luz, condensando sua revelação e etc. Tudo isso por nós e para nós, por amor a nós. Da mesma forma, de maneira recíproca, por amor a Deus, a gente também deve saber se colocar de lado mesmo as coisas que parecem para nós mais vitais e essenciais, seja de ordem física, saúde, de ordem material, de ordem social, ou tudo que envolve, seja mesmo assuntos de ordem familiar, conjugal, ou assuntos de ordem material, parnassá, etc. Todos os obstáculos de dentro e de fora à espiritualidade, ao culto a Deus. Então tudo isso a pessoa deve saber relegar a um segundo plano, deixar de lado, esconder, encobrir isso de forma que não interfira nada, nem do seu lado físico-corpóreo, nem do seu lado social, emocional, até espiritual, que nada disso interfira no serviço a Deus. Estamos no meio do capítulo 49. Depois que o Alter Rebbe nos explicou como Deus, por assim dizer, submete a condensações, ocultações, encobrimentos, a sua própria luz, a luz divina infinita. Isso tudo para nós, para que possamos surgir como criaturas finitas e limitadas nesse mundo obscuro em termos espirituais. Quando a pessoa se conscientizar do que Deus faz e fez por nós, então a pessoa, de forma recíproca, também deve estar pronta de reagir e se conduzir da mesma maneira. Se é necessário a pessoa deixar de lado os seus interesses, os seus fazer, não só fazeres e tarefas, mas não só interesses, mas as coisas até mais essenciais da sua vida e existência, conforme ele mencionou aqui, todas as coisas que têm profundo impacto emocional na vida do ser humano, tudo que está ligado com ele, da sua saúde, da sua família, do seu cônjuge, ou do seu trabalho, da sua parnassá, do seu sustento e etc. Tudo aquilo que, em geral, preenche a mente da pessoa, perturba a pessoa e preocupa a pessoa. Só deve saber deixar tudo isso de lado, assim, pensando consigo mesmo, se Deus deixou de lado toda a infinitude da sua luz ilimitada e colocou tudo isso de lado, retirou, ocultou, condensou isso por nós e para nós, então eu também devo estar pronto ou reciprocamente, a pessoa deve até de forma natural estar pronta de deixar tudo de lado, e tudo aqui significa até as coisas mais essenciais, né? Colocar isso de lado, ou condensar, ocultar, para expressar o seu amor a Deus. A partir de agora, o Alter Rebbe vai nos brindar com uma explicação profunda sobre parte da nossa liturgia diária, as bênçãos que precedem a leitura do Shema todos os dias. De acordo com essa explicação que ele nos deu, essa explicação mística e profunda, nós vamos entender melhor a sequência das nossas orações e vamos obter aqui uma orientação do que elas contêm, de forma mais profunda, de que tipo de meditação que elas nos sugerem no nosso serviço a Deus, no cotidiano. As palavras do Alter Rebbe, o Bazei Yuvan Tuftam Vadat, Letakanat Chachamim Shetiknu Birkot Kriyat Shema Shetaim Lefanei Achulei. Isso nos ajudará, tudo isso que nós explicamos até agora, nos ajudará a explicar com bom raciocínio e discernimento o preceito rabínico que institui a recitação de duas bênçãos antes da leitura do Shema, tanto de manhã como duas bênçãos antes dela de noite. Conforme trazido na Mishnah, no Tratado Brachot, etc. Então, o que há a elucidar aqui, diz o Alter Rebbe, trazendo até um detalhe técnico na liturgia e mencionado na Halachá,
no código de lei judaica, de Lichurá, em Lem Shaychut Klal im Kriyat Shema, como שכתב הרשב"א, כמו שכתבו הרשב"א, ושאר פוסקים, ולמה קראו אותם ברכות קריאת שמע, ולמה תיקנו אותם לפניה דווקא. Então, tecnicamente, o Alter Rebbe, que também era um grande legislador e escreveu o seu Shulchan Aruch com explicações dos motivos, significados das leis, etc. Então, nos diz o Alter Rebbe esse preceito da recitação das bênçãos anteriores do Shema, tanto de manhã como à noite, precisa ser esclarecido. Por quê? Porque superficialmente o conteúdo das duas bênçãos anteriores ao Shema parece não ter nenhuma relevância para a leitura do Shema. Aparentemente, essas bênçãos, por que são chamadas bênçãos do Shema? E as bênçãos que precedem a recitação do Shema, aparentemente elas não têm nada a ver com a leitura do Shema. Parecem até estar fora de contexto. Ou seja, a mitzvah da recitação do Shema Israel é uma mitzvah de Oraita, uma mitzvah da Torá, recitar o Shema todos os dias de manhã e à noite. Quando nós temos Birkot HaMitzvot, existem brachot que nós fazemos antes da realização de uma mitzvah, mas daí a brachá é naquele sentido, por exemplo, antes de colocar o tefilin, Asher Kideshanu B'mitzvotav etzivanu le'aniach tefilin, que Deus nos santificou com os seus preceitos e nos ordenou colocar o tefilin. Mas aqui a brachá, e não é apenas uma brachá, existem duas brachot antes do Shema, tanto de manhã como à noite. A brachá não é nesse estilo em relação ao cumprimento da mitzvah, que Deus nos consagrou com seus preceitos e nos ordenou ler o Shema. Não. Essas brachot que no nosso código de leis baseado no Talmud, na Mishnah Gemara, são chamadas de Birkot Kriyat Shema, elas versam sobre outros temas. E aparentemente o teor dessas bênçãos nada tem a ver com o Shema. Então por que elas são chamadas brachot do Shema, foram associadas ao Shema Israel, e são chamadas brachot do Shema que antecedem a recitação do Shema Israel, como se fosse um preparo para o cumprimento dessa mitzvah? O que elas têm a ver com o Shema e como elas conduzem ao cumprimento da mitzvah do Shema de forma ideal. E essa questão, na verdade, incomodou legisladores, conforme menciona aqui o Alter Rebbe, conforme comentou Rabbi Shlomo Ben Aderet, que era um grande legislador conhecido pelo acrônimo de Rashba. Nas suas responsas ele questiona isso, bem como outras autoridades, o próprio Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, no Shulchan Aruch, ele também faz essa observação, que essas bênçãos aparentemente não estão tematicamente ou essencialmente ligadas ao Shema. Mais do que isso, o Rashba, nas suas perguntas e respostas, ele traz como uma orientação prática. Se uma pessoa lê o Shema Israel sem as brachot, talvez porque estava já no final do horário ideal de leitura do Shema, não havia tempo de dizer tudo, então, para cumprir a mitzvah da leitura no horário ideal, ele leu o Shema, mas sem dizer as brachot. Diz o Rashba, bom, então, será que ele perdeu as brachot? Porque ele já falou o Shema. Ele diz, não, depois a pessoa deve recitar as brachot à parte, mesmo que ele já falou o Shema Israel antes, e falou o Shema Israel sem brachot. Quando uma pessoa cumpriu uma mitzvah, já cumpriu a mitzvah, no caso do tefilin, já colocou, já tirou, ele não pode fazer a brachá do tefilin à toa. Essa brachá é para ser feita antes do cumprimento da mitzvah. Mas aqui no caso nós estamos vendo que essas brachot, elas são independentes do Shema a tal ponto que nos diz o Rashba, se uma pessoa lê o Shema, mas não falou as brachot, depois ele tem que compensar e dizer as brachot, a parte daqui nós vemos que são dois assuntos distintos, a leitura do Shema e essas bênçãos, como nas palavras desse legislador Ureshba, que essas bênçãos não foram instituídas sobre a leitura do Shema, não como a brachá do Tfilin que precede o Tfilin, ou a brachá que precede o Tzitzit. Mas então, agora surge a pergunta, isso que o Alter Rebbe nos lançou, nos propôs, se essas bênçãos não foram instituídas pela leitura do Shema, então, por que elas são chamadas as bênçãos do Shema? E por que elas foram instituídas para serem ditas e recitadas justamente antes da leitura do Shema, como se fosse um preparativo para a leitura, para a recitação do Shema? Por que elas se constituem numa introdução e num preparativo para essa leitura?
Isso que ele nos pergunta, por que elas são comumente chamadas bênçãos do Shema e por que foram colocadas na liturgia especificamente antes do Shema. Começa a explicar o Alter Rebbe. Baseado na explicação hassídica aqui nesses capítulos do Tânia, ele começa a nos esclarecer o porquê da liturgia diária nas nossas rezas. אלא משום שעיקר קריאת שמע לקיים בכל לבבך וכולי בשני יצריך, דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. Explica o Alter Rebbe que essas bênçãos foram colocadas antes do Shema. Sabe por quê? Porque preparam a pessoa para chegar ao ponto principal da leitura do Shema. E qual o ponto principal, o objetivo da leitura do Shema? É inspirar a pessoa para amar a Deus, conforme diz o segundo versículo, depois da declaração de fé na unicidade de Deus, etc., Be'ahavta et Hashem Elokecha, amar a Deus com todo o teu coração, nas palavras bíblicas, Deuteronômio 6:5, com todo o teu coração, levavcha. E o que significa com todo o teu coração? Conforme explicam os nossos sábios, com seus dois impulsos, com os dois impulsos que existem no coração, não só o impulso para o bem, mas até mesmo com o impulso do mal, ou apesar do impulso do mal, contudo, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe aqui, contudo que o impulso do mal se opõe, se contrapõe ao cumprimento de Torah e Mitzvot, a feitura do bem, etc. Mas ele nos diz, amarás a Deus com todo o teu coração, ou seja, não só com o lado bom, com o impulso positivo do teu coração, mas também apesar de todos os obstáculos e impedimentos que te impõem o impulso do mal. Não? Ou seja, Dehainu la'amod neged kol monea me'ahavat Hashem. Na prática, isso significa superar tudo que impede a pessoa de amar a Deus. Então esse é o ponto principal do Shema, esse é o objetivo da recitação do Shema. E, na verdade, essas bênçãos anteriores ao Shema vêm nos preparar para isso, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe adiante. Ou seja, que ele está nos dizendo que a principal proposta e objetivo do Shema Israel é cultivar, desenvolver, fazer aflorar o amor a Deus dentro de nós, independente de todas as barreiras impostas pela inclinação do mal, pela inclinação negativa. Mais do que isso, que a pessoa ame a Deus na sua totalidade, com tudo, sem se deixar impressionar, não só sem se deixar levar, mas sem ser impedido, não é? Com todas as propostas do Yetzer Hara, com todos os termos, com tudo aquilo que o impulso negativo quer nos impedir. E aqui, na verdade, de uma forma mais delicada, o Alter Rebbe, ele está aqui querendo nos explicar não só que o principal objetivo do Shema é despertar amor a Deus, porque para despertar amor a Deus, a gente já viu várias meditações anteriormente no Tânia, já vimos em capítulos anteriores, antes do capítulo 46, antes dele entrar nesse assunto aqui da reciprocidade, não é, que ele está nos explicando nesses últimos 4 capítulos. Então não seria necessário chegar a todo esse assunto aqui. Para isso, em outras palavras, não seria necessário tudo que é exposto ou descrito nas bênçãos do Shema. Ele está nos dizendo que a proposta das bênçãos do Shema, das 2 bênçãos que antecedem a recitação do Shema Israel, é estimular e despertar na pessoa esse amor que nós estamos explicando agora nesses últimos capítulos, essa questão de reciprocidade, essa questão de corresponder ao amor demonstrado, essa questão de retribuir a Deus por todo esse amor que Ele expressa para nós, ou seja, assim como Ele, e de forma mais intensa aquilo que nós vimos nesse capítulo, assim como Deus até se contrai, se condensa, se oculta, se auto-oculta, por assim dizer, se
autodiminui para nós e por nós. Da mesma maneira eu devo estar pronto a me autodiminuir, a deixar de lado o meu ego, minha existência, minhas vontades, até as coisas mais essenciais da minha vida, por ele e para ele. E conforme ele vai explicar, essa meditação, essa reflexão sobre a ideia de reciprocidade está presente e evidente nessas duas bênçãos do Shema, porque ele nos diz, uma vez que o objetivo principal do Shema não é apenas despertar amor a Deus, mas como ele enfatiza aqui, amor de todo o coração, com todo o teu coração, e com todo o teu coração nós dissemos que todo o teu coração deve estar direcionado a Deus. Ou seja, que apesar de haver uma parte negativa no nosso coração, com impulsos negativos, com inclinações para o mal, apesar dessas inclinações, nós devemos saber superá-las e vencê-las, nós devemos saber deixá-las de lado. E como nós conseguimos isso? Através dessa meditação da reciprocidade que a gente vem elaborando nesses últimos capítulos, ou seja, como a pessoa vai conseguir persistir, estar vinculada com Deus, com intenso amor e com todo o coração, apesar do lado negativo que existe no nosso coração, como a pessoa vai conseguir suprimir, deixar de lado uma parte de si mesmo. Esse mal, essa inclinação negativa dentro do nosso coração faz parte de nós mesmos. Como a pessoa vai conseguir suprimir, retirar, esvaziar isso de si próprio? Então, ele nos diz, pensando da mesma maneira que Deus também, por assim dizer, condensou e limitou e ocultou a sua própria luz por nós e para nós, então eu também devo agir da mesma maneira, devo assumir a mesma atitude. Ou seja, em outras palavras, aqui ele nos diz, não basta apenas o amor. Se fosse para o amor, não precisaria todas essas bênçãos antes do Shema, mas para o amor ser com todo o coração, apesar da parte negativa do coração, dos impedimentos e obstáculos que ela nos impõe. Para vencer isso, é necessário chegar a essa meditação, essa conscientização dessa atitude recíproca para com Deus, em função de tudo aquilo que Deus se condensou por nós e para nós, que nós também devemos estar prontos de agir da mesma forma e da mesma maneira. Assim como Deus se condensou, se ocultou, tudo isso pelo seu amor a Israel, etc., da mesma forma deve ser o nosso amor a Ele. E ele vai nos explicar em seguida que esses três conceitos que estão no versículo, amarás a Deus, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Na verdade, ele nos fala que esse versículo enfatiza quais são as coisas que se constituem impedimentos para o amor a Deus, ou para a nossa conexão com o divino, para a nossa elevação espiritual. Por que nós temos dificuldades de nos desprender do plano físico, corpóreo ou material? Que isso, nós somos muito apegados a isso, e nosso ego, nossa possessividade, ou nossas paixões, etc. Então ele nos fala que as coisas essenciais que servem de impedimento e de obstáculo no vínculo, na conexão da pessoa com Deus, é isso que tem que ser vencido. Esses são os obstáculos e impedimentos para que então a pessoa possa amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Todo o seu coração, nós já vimos até mesmo com o lado, apesar do lado negativo do seu coração, que lhe traz paixões, desejos, vontades, com toda a sua alma. Como diz o Talmud, mesmo que a sua alma esteja em risco, sua alma aqui seria a sua vida, a sua saúde, assuntos essenciais. Bechol meodecha, com todas as tuas posses, que isso tem a ver com a parnassá, o ganha-pão, o sustento da pessoa que o incomoda, perturba suas ambições, e etc. De qualquer maneira, ele nos diz que na prática isso significa superar tudo que impede a pessoa de amar a Deus, conforme ele vai explicando. O levavcha, ame a Deus com todo o teu coração, com todo o teu coração. Hen aisha viladea, shelevavo shel adam kshura bahem betivan, como sheamru ravoteinu zal al pasuk. O amar vayehi zu isha, o tziva vayamod elu banim. בנפשך ומאודיך כמשמעו חיי ומזויני להפקיר הכל בשביל אהבת השם. Então, explica o Alter Rebbe como comentaram os nossos sábios sobre esse versículo do Shema, de como amar a Deus. Disseram nossos sábios de abençoada memória,
sobre o versículo, quando eles comentam um versículo, o Amar Vayehi, o versículo no Salmos 33:9, ele, Deus, falou e veio a ser, ou seja, que Deus, com a sua fala, criou tudo que existe no mundo com suas características e sua natureza. Então dizem os nossos sábios que isso se refere à esposa. E ele ordenou, e assim fez. Isso se refere aos filhos. Então diz os sábios no tratado Shabbat, que essa natureza presente dentro do ser humano, ou seja, esse apego que ele tem ao cônjuge, o amor que ele nutre pela sua esposa, pelo seu cônjuge, ou a ligação, o vínculo forte e intenso que ele tem pelos seus filhos, isso é algo que Deus colocou, Deus embutiu dentro de nós. Ele, Deus, falou e veio a ser assim. Ou ele ordenou e assim se fez, ou seja, quem instalou, quem instituiu essa natureza dentro de nós, desse vínculo intenso que nós temos com os nossos familiares, etc., é Deus. Mas ele nos diz, apesar disso, portanto, ser uma natureza intrínseca do ser humano, é uma natureza presente na criatura porque assim estabeleceu o Criador. Mas mesmo assim ele nos fala que na hora do Shema, o Yehudi deve chegar a despertar um amor a Deus tão intenso, um amor que supere todas as coisas essenciais da sua vida e da sua existência, que nada disso possa interferir no seu amor a Deus. Portanto, ele nos diz, quando no Shema nós afirmamos e amarás a Deus com todo o teu coração, de todo o teu coração, isso significa que todo o coração, ou seja, mesmo que parte do nosso coração está ligada e vinculada ao amor que temos pela esposa, pelos filhos, pelos familiares e etc. Mas ele nos diz que na hora do Shema a pessoa deve transcender e superar, deve se desprender de tudo. E quando se fala de amar a Deus com todo o coração, então o coração inteiro, que nem isso, que nem esses assuntos de ordem familiar sejam ou se constituam em impedimento para a pessoa amar a Deus com intensidade e com tudo. E não somente isso, prossegue o Alter Rebbe e nos diz que também as palavras do versículo amarás a Deus com toda a tua alma, com toda a tua alma, aqui faria referência à saúde, à vida e etc. Né? Então que isso também não se constitua impedimento a pessoa amar a Deus, e com todo o teu poder. Isso faria referência a Parnassá, o sustento. Então, são entendidas conforme seu sentido implícito, saúde e finanças, respectivamente. Em geral, essas são as questões vitais no ser humano, na sua existência, que mais preenchem a mente e o coração da pessoa, que mais, às vezes, incomodam, perturbam a pessoa ou lhe trazem preocupações. Mas ele nos diz que na hora do Shema, o Yehudi deve atingir um nível tal de amor a Deus que ele transcenda, supere, que ele consiga se desprender de tudo e de todos e, de fato, encher sua alma de amor a Deus, amar a Deus com todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas posses. Ou seja, que nada de todos esses assuntos, por mais que são assuntos vitais à existência da pessoa, e são assuntos que, como nós vimos, Deus embutiu a sua preocupação, esse sentimento intenso dentro do ser humano, mas que mesmo assim a pessoa consiga transcender tudo isso, direcionando o seu amor de forma plena a Deus. Portanto, ele nos fala, o texto do Shema indica que por amor a Deus a pessoa deve abandonar sua tendência de se preocupar excessivamente com tudo isso, e canalizar o seu sentimento, direcionando ele por completo, na sua totalidade, a Deus. Isso talvez seja fácil de dizer, de falar, mas como se faz isso? Será que uma pessoa é capaz de se desligar de todas essas preocupações, de todos esses sentimentos intrínsecos, naturais, e voltar-se de forma genuína, sincera, completamente a Deus? Então,